vai falar sobre radiestesia, gente. Tem muita gente curiosa e curiosa para poder conhecer um pouquinho a respeito. Então, Ney, se apresenta, fala um pouquinho de você, né? A Ana também, vocês podem se apresentar e depois você conta a tua história. É. Bom, meu nome é Ney e em 2014 eu mudei de profissão, né? Já tinha mudado de profissão outras vezes. E então de lá para cá eu acabei fazendo um curso em 2014, né? E 3 meses depois eu estava na Alemanha comprando um aparelho radiônico. Meu Deus! Coisa assim, bem louca. Gastei Porque, todas as minhas economias, porque mas geralmente senti um choque. é assim, né? Quando a gente acha um chamado, igual você falou, meu, a gente mergulha de cara, mas como assim? Você largou tudo e foi lá para a Alemanha para comprar um aparelho? Na verdade, eu já tinha encerrado um processo profissional que eu tinha e eu estava, assim, trabalhando sozinho como corretor de imóveis, né? Ah, tá. E apareceu esse curso, acabei fazendo esse curso, O curso, gostei, curso de quê? De curso radiestesia? de anestesia radiônica. Tá. Né? E aí eu li um livro sobre a radiônica, como funciona, que na verdade o aparelho radiônico ele é quântico, né? Que hoje também está. E aí foi assim, foi uma loucura. E aí, do nada, apareceu a oportunidade, você foi para a Alemanha para comprar o aparelho. Fui com a Alemanha, com a Elke, com quem eu fiz o curso, e ela estava na Inglaterra, porque ela estava indo para lá também, olha só a coincidência, né? Olha, não tem coincidência, né? Ai, adoro. Ela, e umas 2 semanas depois eu fui, ela foi até a Alemanha para estar junto no curso, porque foi ela que Aham. traduziu esse livro aqui para o Brasil, né? Ah, olha. Quando Nossa, é para então, ser. quando é para ser, é para ser. Mas a gente tá falando então com um cara que tá mergulhado na radiestesia há muitos anos já, né? Então não é. Eu tive bastante experiências, digamos assim, porque a Elke tem 30 anos de experiência, então Olha. ela me passou muito conhecimento, né? Então Aham. foi bem bacana. Aí você aprende na vivência, né? Que foi o que Uhum. aconteceu, né? Tá, me fala então para apresentar. Você é Ney e terapeuta de radiestesia. Você trabalha com mais alguma terapia? Hoje eu sou, tanto que eu me cadastrei no CRTH como terapeuta vibracional, porque isso aqui é tudo energia, É né? verdade. Então também trabalho com florais, mas tudo se complementa, é incrível, Sim. tá? Aham. Eu iniciei um curso de parapsicologia, faltaram 6 meses para concluir, mas para mim serviu até ali, porque Uhum. depois entrava na hipnose, que eu não gosto muito da hipnose, né? Uhum. Mas aí a Ana É isso. concluiu, então a gente Ah, trabalha e junto. tá. Então fala da Ana. Ana, se apresenta. O que que você faz? Quais são as terapias que você trabalha? Oi, sou a Ana, sou parapsicóloga clínica, né? Trabalho com barras de axis e regressões no momento. Ah, olha que legal. E como Amanhã, Ney, gente, amanhã eu tenho uma consulta com a Ana, tá? Só para avisar. A Ana também e o Ney, os dois estão cadastrados na Blue Vibes também. Então, aí depois a Ana fez também o curso de radiestesia, né, amor? E então quando a gente vai fazer limpezas em casas, em empresas, aí a Ana vai junto. Ah, que bom. Então a gente vai mergulhar nesse assunto agora. Tá. Então vamos começar assim, ó. O que que é radiestesia? Bom, radiestesia, eu sempre gosto de dar um exemplo, porque assim, pelo nome, a grande maioria não conhece, Uhum. mas nossos avós ou nossos parentes mais antigos procuravam poços de água com uma varetinha, né, uma forquilhinha. Aham, a verdade, aquela, né? Que fala assim. Isso é radiestesia. Mas, basicamente, a radiestesia, ela mede a manifestação de energias, tá? Então, quando a pessoa está procurando um poço de água, aquilo ali emite uma energia. Então, essa vareta faz essa leitura dessa energia, né? Depois existem outros instrumentos, que é o pêndulo, dual rode, assim que são os principais, né? A hora Ô, Ney, meter.
Rapidinho, tem um barulho, tá? Eu não sei se só eu que tô ouvindo ou se o pessoal também tá ouvindo. Talvez se abaixar um pouquinho o volume do celular, ou não sei se tem algum outro aparelho aí que tá emitindo um barulho assim. Não, tá. Não? Melhorou? A gente abaixou o volume um pouco. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Olha. Tá, então você estava falando. Estava falando dos aparelhos radiestésicos, né? Que é o pêndulo, o auromíter. O pêndulo tem vários tipos de pêndulos. É um universo bastante amplo, tá? Estou aqui só falando de um. Existem lá na Europa, que é o lugar onde é mais difundido e mais usado a radiestesia hoje, inclusive os médicos usam lá muito, né? Tem aparelhos bem complexos, inclusive, para medir tudo que é tipo de coisa, né? É bem interessante. Olha só. Então, radiestesia é uma técnica para medir a energia. E a energia de qualquer coisa, não só a nossa, né? Ou qualquer tipo de energia. Energia emocional, energia espiritual, energia mental, né? Tudo isso. Eu sempre digo que a radiestesia é como se fosse uma benzedeira, né? Você vai lá na benzedeira e, na verdade, ela está trabalhando com energias. Claro, de uma maneira diferente, mas ela limpa aquela energia e você sai de lá mais aliviado, né? Olha, verdade. Um de energias, por exemplo, vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar uma dor no estômago, né? Então, isso a radiestesia também mede, faz a medição dos chakras. É bem amplo esse campo. Pois é. Nossa, eu tô louca para aprender um pouco mais, assim. E aí, por quê? Porque a gente sabe o quanto a gente é influenciável pelas energias, né? Às vezes a gente entra numa casa de alguém e, não sei quem é um pouco mais sensitivo, né? Eu já sinto na hora, assim, meu corpo, minha cabeça às vezes dói, meu corpo fica pesado, ou às vezes tá falando com alguém até pelo celular, uma pessoa te manda mensagem, eu vou ler, eu já sinto ali, tipo, então, se a gente é tão influenciável pela energia, ainda bem que existe, tipo, uma técnica como a radiestesia para ajudar a gente a medir e a monitorar isso, né? Uma forma de monitoramento, né? Então, quando você entra numa casa, que essa casa está muito desorganizada, vamos supor assim, ou é uma casa que a família discute muito, briga muito, as pessoas sempre estão de mau humor, né? Quem é um pouquinho mais sensível, assim que nem você, já entra de cara, já sabe. Né? Agora, se você vive numa casa que está tudo jogado no chão, que está desarmonizado o ambiente, energeticamente a gente já sente, já não se sente bem, né? Uma empresa é a mesma coisa, né? Às vezes o pessoal está trabalhando e não sabe por que está se sentindo mal, né? Então, às vezes são essas desavenças que tem. Pode também energia telúrica, que é uma energia muito comum aqui em Blumenau, nossa região, que é uma energia que vem, né? E como a Terra é um ser vivo, digamos assim, né? Lá no núcleo dela tem magma, então esse magma ele emite gases, né? Então esses gases podem por fissuras, aí já entra um pouco da geobiologia também, né? Fissuras e potencializa qualquer doença. Principalmente se essa energia telúrica está na cama, onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, às vezes, a pessoa tem dores de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, e vai no médico, faz exame, toma remédio e nada adianta. Então, é bom fazer uma investigação para ver se não tem essa energia telúrica. Olha só. Ou qualquer outro tipo de energia interferindo, né? Que às vezes pode ser... ou a espiritual, ou energeticamente, como eu falei, se é uma casa que está em desarmonia, também as pessoas sentem, não sabem onde. Nossa, e Ney, quando a gente fala de radiestesia e uma sessão que é como terapia, né? Quando os teus clientes ou teus pacientes te procuram, né? O que eles estão procurando ali? O que vai ser tratado? Como é que funciona, né? Esse tratamento? Como é que funciona uma sessão? Bom, na verdade, a gente precisa ainda falar um pouquinho da radiônica, que é que eu também uso aqui. Então vamos falar. Que é o aparelho radiônico. O aparelho radiônico ele é um aparelho quântico, né?
Então, até ele está trabalhando aqui agora. Deixa eu ver se terminou aqui para a gente mostrar. Será que não era ele que estava fazendo barulho? Porque às vezes não barulho, barulho, né? Mas a gente acaba captando. Não, acho que não. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o aparelho radiônico. Ah, olha só, gente, vocês já conhecem? Quem não conhece, escreve ali pra gente saber. Então, esse aqui, por causa desse menininho aqui que eu fui para lá na Alemanha. Ah! Valeu a pena, né? Ele tá aí contigo até hoje, então. Valeu. Então, esse aparelho aqui ele é muito interessante, porque com um fio de cabelo que tem o teu DNA, ou uma foto, porque quando você bate a foto numa pessoa, você fica a energia dela na foto, através dos cristais de bromo ou através dos cristais de prata que tem na foto. Uhum. Né? Com fio de cabelo, com sangue. Não vou tirar sangue do meu cliente, né? Calma, tá, gente? Sim. Unha. Então, eu coloco nesse aparelho, e esse aparelho tem uma antena escalar dentro dele, que é o que faz a conexão com a tua energia, né? Eu podia aqui exemplificar uma coisa científica que foi feita, mas aí a gente vai se estender demais. Mas tem um botãozinho aqui que é como um dial de rádio, né? Então, nesse botãozinho eu vou sintonizar com você e ver qual é a frequência que você está, por exemplo, no distúrbio emocional, né? Essa antena escalar, a energia escalar, ela é mais rápida que a velocidade da luz. Então, se eu estiver aqui tratando a pessoa e a pessoa estiver no outro lado do mundo, é instantâneo. É igual, entendi. Já foi feito testes em laboratório, inclusive, né? Nossa. Então, o que o aparelho faz? Ele reinforma através do campo morfogenético, que é um estudo do Rupert Sheldrake, né? Através do campo morfogenético, ele reequilibra qualquer coisa que tiver em desequilíbrio em você, né? Que são os chakras, distúrbio emocional, mental. Se existe alguma coisa espiritual, também vou saber, né? Então, reequilibra tudo isso. Então, como é que funciona? A pessoa vem aqui, a pessoa está com algum problema. Né? Qualquer problema. Qualquer problema. Tá. Qualquer problema vai envolver parte emocional, né? Então, a pessoa vem aqui, a gente faz uma anamnese, porque não adianta só colocar o cliente aqui, a gente precisa saber por que ele está com essa alteração emocional. Né? Então, eu utilizo o aparelho para a gente também estar reequilibrando isso. Então, a gente faz uma anamnese, como um terapeuta normal, né? Só que a minha consulta, ela é uma consulta assim extensa, é umas 2h30, 3 horas de consulta. Nossa. Então, a pessoa vai sair daqui com alguma resposta, tá? Então, o que acontece? Eu consigo, nessa conversa, eu consigo identificar se eu preciso também ir na casa dela ou não. Porque o que acontece? Não adianta eu tratar a pessoa, tratar os problemas emocionais dela, se na casa dela as coisas estão desarmonizadas. Tá? Nesse sentido. Então, é através disso que a radiestesia e a radiônica trabalham. Né? Entendi. A radiestesia seria como se fosse para fazer a leitura energética e a radiônica para tratar, para equilibrar. É isso? Então, com esses anos de experiência que eu tenho tido, eu vejo que tem coisas... eu posso limpar tudo por aqui, a casa do cliente. Tá? Por exemplo, se tiver energia telúrica lá, eu vou descobrir. Entendi. Se tiver um distúrbio espiritual, eu vou descobrir. Né? Mas aí tem alguns detalhes, algumas questões que eu prefiro limpar pessoalmente. E tem coisas que o aparelho radiônico limpa que eu não consigo limpar. Tipo, como tem um distúrbio emocional, vamos supor, na família toda, e fica aquela energia lá, então essa só o aparelho limpa. Entendi. 100%, né? Porque o que acontece? Vamos supor que a pessoa alugou um imóvel. Você não sabe quem morou nesse imóvel, que tipo de energia nesse imóvel, né? Por exemplo, a gente já pegou imóvel com sérios problemas espirituais
né? E quando eles compraram esse imóvel, era uma casa de madeira, derrubaram a casa, fizeram uma casa nova, e assim, vive quebrando coisas na casa. Entendeu? É bem interessante isso. Então, foi algo que aconteceu lá com o proprietário anterior. Entendeu? Então, a gente precisa lá. E aí, tipo, com o aparelho, você leva o aparelho e faz a limpeza energética, espiritual que tenha. Não, eu faço a foto da casa, revelo e trago. Entendi. Então, a gente vai lá, mede primeiro tudo, né? Aí também entram as placas radiônicas, que eu até separei umas aqui para mostrar. Por exemplo, essa aqui é o nome de Jesus em hebraico. Tô precisando de uma dessa aqui para colocar aqui em casa. Uma imagem. Então a gente põe ela em cima da porta de entrada que a gente mais usa, tá? Ela vai trazer proteção. Algumas pessoas colocam um crucifixo, por exemplo, né? Aí vai também da crença de cada um, né? Tá? Sim. Tudo é válido, né? Sim. Tá? Essas placas, elas emitem ondas de forma, que a gente chama. Tá? Então, elas são cientificamente comprovadas, que elas funcionam, tá? Eu separei mais duas placas aqui bem interessantes. Essa placa aqui, que é o símbolo de Luxor, ela foi encontrada em tumbas no Egito, tá? Existem também anéis com esse símbolo. Então, por exemplo, a gente põe duas dessas debaixo da cama, se for um casal são 4, ela forma um campo de proteção, tá? Ela protege contra pesadelos, tá? É bem interessante, já tive várias pessoas com as quais a gente usou. E é só colocar embaixo da cama? Não precisa... É só colocar embaixo do colchão. Do colchão. Uma altura do pé. E tem uma outra que eu também acho muito interessante, que é o KT, que essa placa ela foi desenvolvida pelos indígenas da Ilha de Páscoa. Olha. Páscoa é pura energia telúrica, né? Então eles andavam com uma placa dessa pendurada no pescoço. Então, olha, eles já sabiam naquela época e a gente ainda tá... Eu não tenho uma dessa debaixo do meu colchão, a outra lá. Tem que colocar urgente. Tá? E também existe o cone azul, pena que eu acabei esquecendo de trazer, que também... Aí ele é eletrônico, ele foi desenvolvido por um engenheiro lá de Curitiba, tá? E aí ele bloqueia energia telúrica em 100 metros quadrados. E essa plaquinha só na cama. Só para exemplificar, assim, algumas placas. Mas tem uma infinidade de placas, muito grande. Tá, deixa eu só fazer uma perguntinha, assim. Imagina, ontem, gente, eu vou falar, ontem eu passei por uma sessão com o Ney, tá? E ele fez, o que ele fez? Eu cheguei lá, ele tirou depois a gente conversou, tirou uma foto, né, Ney? Você corrige, tá? E colocou no aparelho, né? Não colocou não, mas né? A foto ali fez a análise. Não, meu cabelo, né? Foi meu cabelo que você colocou. Foi o cabelo. E nessa leitura, o aparelho trouxe toda a leitura em relação a distúrbio emocional, distúrbio espiritual, distúrbio, né? Tem um monte de coisas ali, né? Os chakras, né? Como é que estão cada um deles. E pelo número que dá, o valor que dá, ele faz a análise se está em desequilíbrio ou se está precisando, né, equilíbrio ou não, enfim. Eu sei que alguns outros terapeutas não têm esse aparelho, porque eu perguntei aqui, todo mundo falou que não conhecia, ninguém conhece, né? Porque realmente é bem raro, né? Porque, por ser caro também, que eu sei que é bem caro também esse aparelho, né? Só tem 4 no Brasil? Entendeu? Então, os outros terapeutas que trabalham com radiestesia, eles usam pêndulo para medir, para chegar nesses números. É isso? Sim, você pode colocar num relógio radiônico e saber a porcentagem, né? Vamos pegar os chakras aqui, que é mais, acho que é mais fácil. Vamos medir teus chakras, certo? Então, esses chakras têm que estar numa leitura para estado normal de 85% a 100%. Certo? Eu considero de 85% a 90%, por exemplo, regular. Né? Tá. Então, vou pegar um pêndulo e medir esse mesmo chakra. Eu já fiz aqui os testes na maca, ambiente, tá?
Então, um chakra que tiver, vamos supor, 85%, provavelmente ele vai estar já anti-horário. Ou parado, né? Entendi. Então, o chakra não está energizado, né? Então, o que o aparelho vai fazer? Ele vai reinformar o teu campo morfogenético para equilibrar esse chakra e aumentar essa energia do chakra. Entendi. Como o aparelho ele é todo ligado no computador, então eu posso pegar todos os chakras de uma vez só e deixar o aparelho radiônico trabalhando. E quem não tem o aparelho, então, se eu fizer uma sessão de reiki para reequilibrar os chakras, esse é o caminho. Reiki também reequilibra os chakras, né? Eu, assim, não sei o que dizer qual que é a efetividade ou a diferença depois de fazer manual ou de fazer no aparelho. Tá? Mas o reiki, com certeza, reequilibra os chakras, tá? Também já fiz esse teste por aqui. Tá, né? Existe um aparelho radiônico no Brasil, que é Orion, é o nome dele. Tá? Deve custar uns R$2.000, eu acredito. Nunca mais olhei o preço. Só que aí ele é bem manual. Então, por exemplo, se todos os 7 chakras estiverem desalinhados, você vai ter que fazer um por um. Né? Então dá bastante trabalho. Né? Eu, por aqui, eu consigo colocar todos os chakras de uma vez só. Entendi. Veja bem, falando de chakras, mas isso aqui é infinito. Aí que eu iria chegar agora, onde eu ia chegar. Porque, assim, porque eu sei que a energia, ela, né, tá em tudo, né? Tá aqui no copo, tá tudo tem energia, né? Nós somos feitos de energia. Então, eu sei o quanto a gente é influenciável. Me fala, assim, quais são as principais sintomas ou causas que chegam no teu consultório? O que a energia geralmente pode causar, assim, né? Como é que ela pode interferir? Até que ponto pode chegar isso? Bom, quando a pessoa procura uma ajuda terapêutica, ela já não está legal, né? Sim. Então, ela vai querer descobrir o que está acontecendo. Ou ela sabe, mas não consegue interpretar aquele sentimento dela, né? Então, quando eu faço a leitura de entrada, que a gente chama, que é aquela que eu fiz ontem com você, que mede as principais energias, que são os distúrbios, o emocional, o mental, o físico e o espiritual. Então, se esses 4 estiverem alterados, então provavelmente os chakras também já vão estar. Se a tua pureza energética e a tua vitalidade estiverem baixas, provavelmente o teu chakra também vai estar. Né? Então, isso já é uma consequência da outra. Né? Eu nunca me aprofundei em trabalhar em doenças, tá? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter uma doença e dar uma alteração no distúrbio físico e a pessoa nem sabe que está doente, mas aqui no aparelho vai aparecer. Então, aí teria que investigar o que está acontecendo. Normalmente a pessoa já sabe. Se for uma dor de cabeça, mesmo assim aparece. Né? Aí depende da porcentagem. Se for uma porcentagem muito alta, tipo 10, 12%, daí já são doenças graves, né? Entendi. Entendeu? Então a maioria chega aí, às vezes ou tá com problema, sei lá, ansiedade, depressão, ou às vezes está com alguma doença que às vezes já foi em vários médicos e não achou, né, uma solução. É isso, mais ou menos? É interessante, Priscila, que assim, quando a pessoa vai no médico e não acha nada, aí realmente tem que fazer uma investigação de radiestesia na casa dela. Porque aí é quase batata, tá? Eu já com esses anos de experiência que eu tenho, normalmente às vezes só pela conversa aqui ou pela leitura eu já sei se eu tenho que ir na casa da pessoa ou não. Né? Entendi. Nossa. Se é coisa simples, eu consigo a longa distância. Eu já atendi pessoas de outros estados já, né? Que eu consegui resolver tudo. Aí eu tenho que enviar placas radiônicas daí pelo correio e dou indicações de como fazer a limpeza do ambiente, né? É o seguinte, quando você vai, por exemplo, lá na benzedeira, vamos dar o exemplo da benzedeira, você sai super bem, mas a benzedeira não vai na sua casa, né? Ou ela vai dizer, não, dá uma limpada com sal grosso lá na tua casa. Ajuda. Com anil. Né? Tem várias técnicas aí, né? Tudo ajuda, mas não é uma coisa tão efetiva.
né? As placas radiônicas, elas são mais efetivas, porque elas ficam ali no local e ficam emanando aquela energia no local, entendeu? Entendi. Claro que as placas também sozinhas não vão fazer todo o trabalho, né? A pessoa também tem que estar emocionalmente bem, né? Uhum. Por isso que eu também trabalho com os florais. Ah, sim. Essa combinação de terapias para mim é fundamental, porque uma soma com a outra, né? Soma. E uma dúvida, a placa, eu preciso limpar ela com frequência ou não Tem algumas precisa? placas que precisam ser limpas, depende da placa, tá? Uhum, Outras placas que não precisam ser limpas. entendi. Aí depende, como é uma infinidade de placas, né? Aí vai Mas, depender por de cada um. exemplo, tem a placa 138, tá? E ela é contra a energia eletromagnética, tá? Isso é uma coisa também muito importante. Celular, né? Tipo essas coisas. Micro-ondas, né? Um telefone sem fio dentro de casa é uma antena, né? E Gente. tem que Wi-Fi, né? Wi-Fi é anteninha também, né? Tipo, lá em casa de noite agora a gente está desligando o Wi-Fi, apesar que eu moro em apartamento. aham. Porque se o Wi-Fi atravessa uma parede, não vai Parede? atravessar. Com certeza. E aí, nesse caso, por exemplo, uma energia eletromagnética dessa, celular, micro-ondas, igual você falou, o que pode causar numa pessoa? Qual é qual é a interferência que ela faz na pessoa? Olha, ela abaixa a nossa pureza energética, pode abaixar a nossa vitalidade, e com o tempo a imunidade, com o tempo também pode estar gerando doenças, né? Ah, entendi. Então, por exemplo, eu sempre tenho uma plaquinha aqui debaixo do meu